Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. O tempo e o movimento, duas componentes indispensáveis para compreender a evolução do universo, mas a sua criação permanece um mistério. Este universo tem uma história e, seguindo esta história do universo, é como se as linhas do universo pouco a pouco se reaproximassem como numa perspectiva e nos desenhassem uma espécie de ponto, um ponto de fuga que chamamos ponto zero. Por vezes chamamos-lhe também o Big Bang, para gracejar e para dizer que é um momento um pouco estranho. Portanto, hoje é verdade que o nosso olhar é capturado por esse ponto zero e nós queremos saber verdadeiramente o que é que havia lá. No início deste ano, na Cidade das Ciências de Paris, a Agência Espacial Europeia divulgou os primeiros resultados da missão Planck, operacional há um ano. O objetivo da missão é explorar o início da formação do universo. Jan Taubach, responsável científico da missão, apresentou os dados obtidos por um satélite, que é atualmente o engenho espacial mais frio em operações no cosmos. Os detectores mais sensíveis do Planck precisam de facto de ser arrefecidos para temperaturas extremamente baixas. Precisam de ser arrefecidos para uma temperatura de apenas 1/10 de grau acima do zero absoluto. Em centígrados, são aproximadamente 273 graus abaixo de 0 graus centígrados. Precisamos que estes detectores estejam bastante frios, caso contrário seriam perturbados pelo seu próprio calor e não seriam capazes de detectar os objetos muito frios que estamos a tentar encontrar. O satélite Planck foi lançado em maio de 2009 e colocado numa zona estável do Sistema Solar, o ponto de Lagrange número 2, a 1,8 milhões de quilómetros da Terra. Gira sobre si mesmo para que os instrumentos possam estabelecer uma cartografia completa das radiações emitidas pelo universo em diferentes comprimentos de onda. O objetivo principal do satélite é captar e analisar as radiações fósseis do Big Bang. A radiação cósmica de fundo foi a primeira luz emitida pelo nosso universo. Foi emitida há cerca de 380 mil anos depois do Big Bang. O estudo destas ondas eletromagnéticas fósseis, agora muito frias, é essencial para compreender a formação da matéria e o seu ordenamento no universo. Quando olhamos para o início do universo com a radiação cósmica de fundo, vemos que é quase imóvel. Não tem estrutura, portanto sabemos que entre essa altura e agora houve uma evolução. E nós simulamos essa evolução que acontece sobretudo através da ação da matéria escura. A matéria escura está basicamente unida quando surge no início do universo e começa com a gravidade a aglutinar-se em filamentos numa espécie de teia de aranha de estruturas. É nos pontos mais densos destas estruturas que as galáxias se formam. Galáxias feitas de matéria normal, matéria que conhecemos e que emite luz. Portanto, só podemos ver esta pequena fração do universo onde as galáxias se formaram, as estrelas se formaram e emitem luz. Mas a maior parte da matéria está nestes enormes filamentos e estruturas da matéria escura. Graças aos diversos sensores incorporados, foi possível identificar cerca de 189 aglomerados de galáxias, 20 dos quais até agora desconhecidos. Estes aglomerados são nuvens de matéria que acabarão por formar galáxias. O seu estudo permite seguir e compreender a evolução das galáxias. O mais interessante do ponto de vista dos aglomerados de galáxias é que, na verdade, são objetos que permitem estar numa etapa intermediária entre o início do universo, que vemos através das radiações fósseis, e uma fase muito mais próxima de nós. Os aglomerados estão numa interface
numa etapa ou numa fase intermediária que nos permite ainda encontrar, na nossa compreensão dos seus processos de formação, vestígios de perturbações originais, daquilo que era o universo quando ele era verdadeiramente bebê. Os mapas que os cientistas são capazes de desenhar graças à máquina do tempo que é o Planck estão cheios de informações, demasiadas mesmo para o estudo específico das radiações fósseis, da radiação cósmica de fundo, que emite na frequência de micro-ondas. Convém não esquecer que este é o objetivo número 1 da missão. O que é interessante no Planck é que transporta 2 instrumentos a bordo que lhe permitem abranger uma gama muito ampla de frequências que significam cores. Está a observar um amplo espectro de cores. Este espectro de cores vai desde as ondas longas de rádio até ao infravermelho muito curto. Precisamos desta gama muito ampla de frequências porque a radiação de fundo está a irradiar apenas no meio, mas há muitos outros objetos a irradiar aí também. Portanto, usamos os 2 extremos das cores para tentar remover todas as radiações provenientes de fontes não desejáveis, radiações parasitárias, radiações provenientes da nossa própria galáxia, mas também radiações provenientes de outras galáxias e de aglomerações de galáxias. As primeiras radiações detectáveis e que formam a radiação cósmica de fundo datam de cerca de 380 mil anos depois do Big Bang. Esta data suscita a curiosidade com uma pergunta inevitável: e antes? Em Zurique, no antigo Observatório Federal, onde Einstein teve as primeiras aulas de astronomia, o professor Benz vai tentar descrever-nos esse antes, que por agora podemos conhecer apenas através da matemática ou de suposições. Antes da radiação cósmica de fundo, o universo era muito homogéneo, sem estruturas, mas era opaco como uma parede. Se quisermos saber o que está por trás dessa parede, temos de fazer um buraco e tirar algum material. Nós não sabemos como era o universo, mas podemos sondar, podemos investigar de forma indireta. E depois temos a origem de tudo, o Big Bang, há 13,7 mil milhões de anos. Portanto, o Big Bang é, na verdade, o início do tempo ou o início das leis físicas. Nem sequer sabemos isto. Não podemos fazer observações e isso é o problema. Quando se está mais próximo do que segundos depois do Big Bang, a uma fração de segundos, a uma fração de 1000 milhões ou ainda menos, eventualmente chegamos à parede do Planck, onde a física atual acaba. Nós não sabemos o que aconteceu antes disso. Será esta parede intransponível uma parede que deixa perguntas sem respostas e que coloca inúmeras questões? Il faut continuer à chercher, à dire mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? C'est en imaginant. É preciso continuar a procurar, mas o que é que pode estar por trás? É ao imaginar o que está por trás que imaginamos outras teorias, outros instrumentos e que vamos empurrar essa parede que está a frações de segundo desse ponto de fuga teórico. Mas numa fração de segundo podemos colocar imensas coisas. Alguns, é preciso reconhecê-lo, colocam imensas coisas, esperanças, convicções, ideologias. Estão no seu direito, mas eu diria que é preciso serem prudentes porque essa parede, nós vamos empurrá-la, vai mover-se. A ciência saberá sempre mais. Não tudo, mas sempre mais. A ciência en saura toujours plus. Pas tout, mais toujours plus. Graças aos detectores que trabalham dentro de uma vasta gama de radiações eletromagnéticas, o Planck poderá trazer a luz sobre outro fenómeno que divide os cientistas. A expansão do universo teria tido início logo após o Big Bang. A missão Planck espera dar um novo contributo a este domínio. A inflação pode ter acontecido de várias maneiras e é isso que estamos a tentar calcular.
Primeiro que tudo, podemos fornecer, se não provar, pelo menos boas provas de que a inflação realmente aconteceu? Até agora só a conhecemos como uma ideia matemática. Se pudermos mostrar que isso aconteceu, podemos de alguma maneira calcular a forma como acontece, que tipo de inflação teve lugar. Estas são as questões a que gostávamos de responder. Com base nas descobertas que os dados enviados pelo satélite permitem, a ciência avança a passos largos, mas os teólogos preferem a prudência quando se fala das origens do universo. É preciso ser muito prudente sobre a missão que confiamos à ciência, mas também sobre aquilo que a ciência não nos diz. Eu sou a favor da separação das coisas. É preciso escutar os cientistas com imensa confiança. Precisamos de confiar neles para que nos digam como funciona o mundo. Quando se trata de saber qual o sentido a dar ao mundo, que sentido dar ao universo, que sentido dar a esta grande perspectiva, dizemos que isso implica outras coisas. Implica aquilo a que chamamos a alma, o espírito, talvez, do homem, a imaginação, a confiança, a esperança. Aí creio que é necessária imensa prudência para não tomar demasiado rápido os seus desejos por realidades e, sobretudo, não impor os seus desejos e as suas convicções aos outros. É à ciência e ao gênio humano que devemos a máquina do tempo que é o satélite Planck. Satélite que nos permite assistir hoje ao maravilhoso espetáculo do imenso teatro cósmico.